se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Deus, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre
todos é Senhor. Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Te louvo. Pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas ele me ofereceu
saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. O pardal procura por casas, a andorinha por seus ninhos e a gente... Capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Mas, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Glória a Deus. Porque se Cristo não chamasse o homem e a mulher para viver essa obra, o homem e a mulher ele continuaria vivendo as inclinações e as motivações, os desejos da sua carne. O que eu acho interessante nesse versículo é que a Bíblia diz que o Espírito ele milita contra a carne. Ele milita na proporção como que a carne se levanta. A carne não se levanta de forma educada. A carne se levanta violentamente. E é por isso que existe uma luta. Porque é luta, porque ela é violenta. Então, até quando a gente conhece Jesus, essa escolha, até antes de conhecer Jesus, essa escolha da gente está sempre atrelada ao quê? Ao pecado, à vontade da carne. Mas quando nós conhecemos o Senhor Jesus, a Bíblia diz que se Jesus libertar, verdadeiramente sereis livres. E Ele nos dá uma possibilidade, uma não, duas. Ele nos dá duas possibilidades, de continuar fazendo ou de não fazer. Porque Deus, Ele deixa o homem livre. Só que quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Só que aí a gente fica motivado, a gente quer continuar a nossa caminhada, o início da nossa caminhada, a gente continua muito motivado. Eu não quero pecar, a minha escolha é não pecar. Só que isso tudo se torna mais fácil quando você não somente usa a sua força, o seu desejo de querer não pecar. É quando você precisa de quê? Neste momento, de uma mente renovada. Porque a nossa caminhada, o início da nossa caminhada, a gente até diz, eu não quero fazer isso. Mas se a nossa mente ela não estiver renovada em Cristo, transformada, lá no meio da caminhada as coisas ficam difíceis. Paulo foi um homem que demonstrou que em alguns momentos da sua vida haviam coisas conflituando dentro dele. Existiam duelos dentro dele, de fazer e de não fazer. E aí a gente vê que muitas vezes a gente faz aquela pergunta, Senhor, eu quero iniciar o meu processo. Eu quero ser essa pessoa santificada. Eu quero viver esse processo de santificação. Mas por que será que no início eu começo de uma forma? E por que será que no meio do caminho eu mudo isso? Aí a gente lembra daquela palavra do Senhor, quando Ele diz assim, lembra. O coração dividido entre a verdadeira adoração do Senhor e o coração dividido nas coisas e os ídolos que a gente faz. Então tá aí a resposta. Muitas vezes, porque que a gente pergunta, Senhor, eu até começo um processo tranquilo. Eu até começo com todo o gás. Mas por que será que no meio do caminho há um retrocesso? Porque no meio do caminho a gente se depara com o coração dividido entre a adoração a Deus e as coisas que a gente deseja. E o Senhor, a gente não consegue fazer as coisas de qualquer jeito. Tem que ser do jeito de Deus.
E muitas vezes a gente mesmo é um impedimento para que o Espírito, através da nossa consciência, realize uma obra como perfeita. Porque quando nós permitimos que o Espírito faça isso, a consciência da gente consegue mostrar cada erro de forma individualizada. Sabe o que é que eu vejo com isso, gente? Que na nossa caminhada, às vezes a gente não tem como dizer assim, Senhor, perdoa esse pecado, Senhor. Está tudo entregue nas tuas mãos. Não. Quando o Espírito Santo de Deus, por meio da consciência, ele faz uma obra, ela faz de forma completa. E ele permite que essa obra nos mostre falha por falha do que a gente está cometendo no caminho. Porque significa dizer, se a gente não tratar de forma individualizada, cada falha que tiver, cada momento que a carne da gente se levantar, significa dizer que vai existir elementos na minha vida e na sua que ainda não vão ser levados para onde? Para a cruz. Então, quando eu tenho que permitir a obra do Espírito Santo através da nossa consciência, permita que o Espírito Santo de Deus, através de uma mente renovada, te mostre falha por falha do que precisa ser tratado. Para que todas as coisas da nossa vida, elas sejam levadas ao quê? À cruz. É muito bom desejar renascer e reviver em Cristo. Mas ninguém na terra vai conseguir ressuscitar em Cristo se não tiver primeiro um estágio de morte, se não tiver primeiro matado o eu. Nós não vamos experimentar das grandiosas coisas do Senhor sem que antes, primeiro, a gente mate o eu. Sem que primeiro eu leve todas as coisas e as falhas da minha vida para onde? Para a cruz. A gente não consegue fazer isso. E a Bíblia diz que, como é a forma então a gente consegue entender, somos amados pelo Pai. E como é que eu vou responder isso? Eu vou responder isso com fé. Com a fé por tudo aquilo que Ele me faz. Mas fé, de fato, é uma coisa que Deus dá para quem pede. E confiança é a coisa que recebe de acordo com o quê? Com o seu relacionamento com o Senhor. Confiança é relacionamento com Deus. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito interessante. A Bíblia diz que Noé, eu estava me lembrando aqui, que Noé, ele construiu uma arca. Tudo que ele via naquele momento que ele foi levado era água. Água para o norte, água para o sul, água no leste, água no oeste. O barco balançava. A chuva era torrencial, 40 dias ali, até que aquela arca ali flutuasse. Durante meses, Noé passou por aquilo ali, comendo a mesma comida todos os dias. Vivendo com as mesmas pessoas, com ele eram 8. Podendo ter que cuidar de tudo aquilo ali que Deus colocou em suas mãos. Mas quando chegou um determinado tempo, Deus permitiu que aquela arca ancorasse justamente aonde? No Monte Ararat. A Bíblia diz que a arca encalhou no Monte Ararat. E naquele momento ali, Noé ele pôde olhar para tudo aquilo ali que ele havia construído e ele precisou, naquele momento, deixar agora para pisar o quê? Em terra firme. Então, a gente não vai ver na Bíblia, pelo menos não é isso que mostra, um duelo no coração de Noé. Mas, Senhor, eu construí a arca por 6 anos, eu demorei tanto fazendo isso. Mas quando chegou o tempo de Deus, Noé pôde entender que pisar em terra firme era agora poder ser revelado o propósito pelo qual ele demorou um período construindo aquela arca. E em propósito em terra firme agora era poder demonstrar justamente o que? Todo o processo de relacionamento e confiança que ele teve com o Senhor. A Bíblia não diz que o Senhor falou assim, Israel, vocês vão sair, vocês já vão ter comida abundante. A comida abundante que Deus havia falado estava na terra que manava leite e mel. Mas o processo que cada um estava vivendo é, eu vou te sustentar com pão diário. E como é necessário? Porque eu tiro pela minha vida. Se o Senhor tivesse me oferecido todas as coisas, dizendo vai ter tudo abundante, eu jamais daria valor a todo o sustento diário que o Senhor me deu. E esse sustento diário é necessário para quê? Para existir um relacionamento íntimo e secreto com Deus. O Senhor não faltou nada para Israel. Não faltou sandálias, não faltou roupas, nada se desgastou. Mas o Senhor estava ali sustentando com um pão diário. Mas quando chegou o tempo certo, você vai ter o querer em abundância.
Então, esse relacionamento que a gente tem com o Senhor, ele é necessário para poder forjar o nosso coração e o nosso caráter. E eu louvo a Deus por isso. Porque o sustento de cada dia é o que traz a confiança para o meu relacionamento com Ele. Para que quando eu chegar no lugar aonde Deus quer que eu esteja com a mensagem que Ele me deu. Lembra de onde foi que eu te tirei. Lembra do que eu fiz por você. Lembra por quê? Porque quando nós estamos em outro lugar, é muito natural que a gente olhe todas as coisas que estão à nossa volta. Mas um coração dividido, ele enfraquece a nossa caminhada. Um coração dividido entre a verdadeira adoração a Deus e entre as coisas e os ídolos que a gente traz, ele enfraquece a nossa caminhada. Ele enfraquece o nosso processo de santidade. Então, não é necessário que se precise agora ter que entrar em um exílio nosso. A Bíblia diz que os homens veio uma resposta para o profeta Zacarias. Os homens de Betel foram até para saber do sacerdote se eles continuariam vivendo as mesmas coisas, se continuaria clamando. O problema não está em clamar. Nós até clamamos a Deus aquilo que a gente tanto deseja da forma certa, mas na hora de fazer e executar, a gente executa da forma diferente como a gente está clamando. E aí não segue juntos a oração com a ação. Por quê? Porque a gente até clama certo, como o povo que estava lá, mas na hora de executar faz totalmente diferente da vontade de Deus. E relacionamento com Deus é da forma como o Senhor deseja e não da forma como o homem quer, não é de qualquer maneira. E a Bíblia diz que aqueles homens foram até o sacerdote para saber, olha, é para a gente continuar igual aquele período, fazendo daquela forma, daquele mesmo modelo que usava antes, daquele mesmo jeito que eu preciso fazer. E ele disse, olha, a resposta veio de Deus para o profeta, isso não tem a ver com o jeito que está fazendo. Você pode continuar fazendo desse jeito. Você pode continuar com o mesmo rito, você pode continuar com a mesma forma, mas você só não pode se esquecer o seguinte, que o relacionamento comigo é o que vai fazer toda a diferença. Então o rito nada disso responde. E a outra coisa é, se eu estou agora te falando, se eu estou agora usando os profetas, se o Senhor está permitindo que os profetas sejam levantados na terra, por que eu não vou ouvir a voz do Senhor através dos seus profetas e evitar que, inclusive, aconteçam exílios? Igreja, exílios não acontece só do movimento de pessoas para determinada situação. Existem exílios que estão dentro de nós. E não existe a pior coisa do que você viver exilado em si mesmo, nos seus próprios pensamentos, na sua forma de pensar, ser escravo de algum pensamento seu, de uma motivação errada. Não existe pior forma de exílio. Então, o profeta trouxe isso na época, essa resposta da parte de Deus. Não são os rituais que estão, na verdade, pesando agora. O que pesa é o seu relacionamento com o Senhor. É a confiança que você vai construindo com o Senhor ao longo da sua caminhada. Essa é uma reflexão, é uma palavra que eu trouxe, apenas uma reflexão, mas de um processo, na verdade, de confiança com Deus. E quando a gente se tiver nesse processo com o nosso Deus, lembre-se que um coração dividido, ele enfraquece a sua caminhada. Eu estava lendo algo bem interessante esses dias, que às vezes as pessoas falam um conceito de ateu. Ateu não crê em Deus. Mas você sabia que até o ateu, ele crê em alguma coisa? Porque ele procura um propósito para dar sentido à vida dele. Só que na hora dele procurar esse propósito, ele se apega o quê? Em coisas e em ídolos. Então ele também crê, só que ele crê na forma errada. Então assim, todos nós temos um Deus. A gente foi criado para adorar o Senhor. Se no meio da nossa caminhada a gente permite um coração dividido, o Senhor não poderá jamais executar a grande e perfeita obra que Ele tem nas nossas vidas. Porque o Senhor, Ele reivindica o lugar que pertence a Ele. E se nós somos esse templo de Deus, existe somente um Senhor para ser adorado, igreja. Então eu trago essa reflexão para esse processo de confiança que a gente tem que ter com o Pai, independentemente do que o Senhor fez, mas quando chegar o momento de pisar em terra seca, pise em terra seca com o Senhor, sem precisar ficar atrelado às coisas, porque a palavra do Senhor diz que na presença de Deus, eis que todas as coisas se fazem novas.
Então não tem por que ficar preso ao modelo lá. Se o Senhor te usou para construir algo, mas se agora nesse momento Ele diz, em todo o processo de confiança que a gente estabelece de relacionamento, está na hora de pisar em terra firme, pise em terra firme. Porque somente em terra firme é que nós vamos conseguir entender os grandiosos propósitos pelos quais o Senhor fez a gente passar, para que pudesse construir uma arca na presença dEle, para que a gente pudesse construir a presença dEle. Amém, igreja? Então eu agradeço a rica oportunidade no Senhor e glorifico o Pai por todas as coisas, porque Deus, Ele nos surpreende a cada dia. E eu glorifico o nome do Senhor por isso. Para a pastora Márcia. Nessa oportunidade vamos estar dizimando e ofertando ao Senhor, amém? É como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Aleluia! Bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como um leão,
fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado, Senhor, seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado, seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Dá uma pausa. Pronto, dá uma pausa aí. Aleluia, igreja, oremos. Amado Deus, eterno Pai, Aleluia. nesta hora, meu Senhor Deus, queremos apresentar as nossas vidas diante da Tua presença, porque